Perdeu a concentração, se recuperou porque ele não largou bem até os 50 metros. Quem estava na frente era o Leon Clark, e depois o Bolt conseguiu passar e vencer a prova. Os 100 metros, que inclusive, tanto 100 metros como as outras provas nos Jogos Olímpicos, elas acontecem na primeira semana de agosto. Então nós estamos aqui no início de maio, temos praticamente 3 meses ainda antes do grande evento do ano. Bom, não deixa de ser extraordinário feito do Bolt, mais uma vitória dele, conseguindo inclusive se recuperar. Ele continua dando a chamada volta olímpica, né, sendo cumprimentado por todo mundo. O que nos faz crer, Kleber, que ele continua sem adversário. Quer dizer, por mais que os outros se esforcem aí e tal, vão ter que ralar muito, mas se der tudo certo, e essa condição eu coloco no fato dele não queimar a largada lá em Londres, ele vai vencer e vai triturar os adversários, não tem pra ninguém. Ele já disse que quer virar lenda. Ele não quer mais virar ele não quer só o bicampeonato dos 100 e dos 200. Ele quer virar lenda, mito. Eu acho que ele já é. Eu sempre digo quando eu vou transmitir o Bolt que ele é um mito. É um mito, tá aí, ó. Como é o Phelps na natação também, né? Você não tem ninguém parecido com o Phelps. E o Bolt tá aí, ó, encantando o mundo. E que felicidade a nossa de sermos contemporâneos, né, Kleber? Da gente poder ver ao vivo um cara como esse. Emocionante ter acompanhado os Jogos de Pequim, vendo ele chegar agora com totais chances de repetir os feitos passados. E é como você mesmo comentou, além dele já ser uma lenda, não é comum um atleta virar 3 ciclos olímpicos, mas no caso do Bolt tudo é possível. Tudo é possível. Vamos para mais um intervalo, já a gente volta mostrando mais para você desse meet de Kingston na Jamaica. Band Esportes, muito além do esporte, né, Bolt? Audiência Band Esportes, estamos de volta com esse programa especial, mostrando as melhores provas aí do meeting de Kingston na Jamaica. Mais uma prova importante, Kleber. Agora a prova dos 1.500 metros para homens. A prova de 1.500 é uma prova tradicionalmente dominada por quenianos, etíopes, marroquinos. É uma prova que tem muita variação de velocidade. É uma prova que aparentemente ela começou rápida. É uma prova muito tática, principalmente em edições de Jogos Olímpicos, onde tem várias eliminatórias, semifinais. Você não vê os atletas no início da prova querendo liderar a prova, querendo aumentar muito o ritmo. Quanto mais rápido é o atleta nessa prova de 1.500, mais ele quer que a prova se decida no final. Pois é, são 3 voltas na pista, mais 300 metros. E um dos grandes atletas de todos os tempos nessa prova é o presidente do comitê organizador dos Jogos Olímpicos de Londres, Sir Sebastian Coe, não é isso? Exatamente. O Coe foi o grande adversário do Joaquim Cruz na década de 80, protagonizou duelos fantásticos. É verdade. Sebastian Coe, bicampeão olímpico nos 1.500, recordista mundial, né? Em Moscou em 1980 e Los Angeles em 84. E tem 2 pratas nos 800 metros. Uma delas, ele comeu poeira porque o nosso Joaquim Cruz venceu a prova dos 800 em 1984 Los Angeles. Tanto o Joaquim como o Coe, eles participavam das 2 provas, que é uma característica comum da prova. Então, geralmente você tem atletas rápidos do 800 que competem no 1.500, tentando exatamente deixar para buscar a sua conquista, para buscar a sua grande marca no final da prova. Já os corredores tradicionalmente do 1.500 fazem o contrário. Eles tentam aumentar o seu ritmo no início para fugir daqueles atletas mais rápidos, aqueles atletas que têm uma velocidade maior no final.
É que as duas provas eram chamadas de meio fundo, né? Prova de meio fundo. Hoje muitos atletas acham que prova de 800 não é mais meio fundo. Você dando 2 voltas na pista ali, de tão rápido que está o atletismo no modo geral, que 800 metros é uma prova rasa. Não é tão rasa assim, mas também não é meio fundo. Ele está no limite ali, né, Cleber? O treinamento mesmo, ele mudou muito. Mudou, né? Hoje o treinamento do corredor de 800 é muito similar ao no corredor de 400. Uhum. Então há esse questionamento, sim, que a prova ela se tornou tão rápida que você não tem... não poderia dizer que ela é totalmente de meio fundo. Tanto é que muitos corredores do 400 têm obtido sucesso no 800. Exatamente. Depois uma longa adaptação também. Não, só estou dizendo, isso explica por que os corredores como o Joaquim e o Sebastião Coe faziam das duas provas quase que uma só, né? Porque eram consideradas meio fundo, enfim. Hoje meio fundo é 1.500. Até 3.000, acho que ainda é meio fundo, né? E é curioso porque 3.000 não é a prova olímpica, né? Você tem, inclusive a Diamond e outros eventos, você tem a prova dos 3.000, mas não nos Jogos Olímpicos. Exato, o 3.000 nos Jogos Olímpicos é somente o 3.000 com obstáculo. Com obstáculo. Aí vem 5.000 e 10.000. Muito bem, final da prova, portanto, dos 1.500 com a vitória. A vitória do Aman Volt, do etíope. Outro fator interessante, Cacá, foi muito legal você ter lembrado esse caso de ser meio fundo, no ser meio fundo. A própria Federação Britânica, há alguns anos atrás, ela elaborou um documento recomendando que até por volta de 20, 21 anos, os atletas enfatizassem mais a prova de 1.500, porque é uma prova que futuramente ajudaria o atleta a ganhar velocidade para depois sim ir para uma prova de 5.000, uma prova de 10.000. E esse talvez seja uma grande resposta do porquê o Brasil não ter muitos atletas bons de nível olímpico, de nível internacional, nos 5.000 metros. Porque eles acabam subindo muito cedo de prova. Você vê hoje meninas, garotos que apresentam um certo destaque para as provas chamadas de fundo e automaticamente o treinador acaba levando esses garotos, essas meninas, já para uma prova de 5.000. Então ele não faz a transição de uma forma mais gradual. Ele já joga logo para os 5.000 e aí futuramente vai ser aquele atleta que corre os 5.000, mas sem velocidade. 3:35:92, a marca do Aman Volt da Etiópia. Lembrando que quem venceu o Mundial de Daegu no ano passado foi o Asbel Kiprop do Quênia. E é sempre uma briga, né, entre os africanos, os etíopes e os quenianos nessas provas aí, de meio fundo até as grandes provas, né? E olha quem está lá. O Usain Bolt, portanto, dando entrevistas. Está dando entrevista ali, né, no meio da moçada. Você vai vendo o Bolt. Pena que a gente não está ouvindo o que ele está dizendo, mas sem dúvida nenhuma ele hoje é o grande, não só o grande atleta do mundo, né, se tratando de atletismo, mas é aquele que está levantando o esporte, né? Ele está ajudando a levantar o esporte. A gente lembra que a IAAF há 3 anos inventou a Diamond League, que é uma transmissão perfeita. E nós aqui do Band Esportes temos o privilégio de mostrar esse campeonato, porque ele é tudo feito para televisão, tudo se encaixa. Você não tem tempo de respirar, acaba uma prova, já começa outra, já tem... É perfeito. São 2 horas feitas exclusivamente para televisão, né? E sempre com a participação desses grandes atletas. E o Bolt acabou sendo o grande garoto propaganda da Diamond, né? Como hoje é o grande garoto propaganda das Olimpíadas. Vai tentar arranjar ingresso para assistir a prova dos 100 metros em Londres, lá você consegue. Você não chega nem na porta do estádio, quanto mais dentro do estádio, porque já está tudo sold out, tudo liquidado, vendido. E ele tem um grande carisma. Isso para mídia, para patrocinador, é um fato fantástico. Ele acabou tirando aquela seriedade, aquela figura sisuda que nós víamos numa prova de 100 metros. Ele trouxe toda essa reverência. Imagina numa final de Jogos Olímpicos, como nós acompanhamos, a tranquilidade e a forma com que ele se apresentou, uma plena final. Pois é, na época, inclusive,
quando ele fez aquele assombro, né, em Pequim, o próprio presidente do Comitê Olímpico Internacional chegou a dizer que precisariam esperar pelo menos 5 dias para ver a confirmação de doping, se ele estaria ou não dopado. Os adversários diziam que ele provocava com os gestos que ele fazia, aquela coisa toda. Depois descobriu-se que não, que ele é um brincalhão. Ele adora ouvir hip hop e música jamaicana. Nesse instante nós temos a prova feminina. Essa dos 1.500 também, ô Kleber? Me ajude aí. Uma prova de 1.500 feminina, sim. É uma prova que também tem aquela quantidade de voltas que você comentou, 3 voltas, mais 300 metros. E aí o Bolt faz o chamado Dance Hall. Dance Hall é um estilo jamaicano, né, de música, que é uma mistura de hip hop aí com música pop e tal. E ele adora dançar, ele faz isso a vida inteira. Por que não fazer aí durante a prova, antes da prova, enfim, depois da prova, né? Porque ele faz isso naturalmente. Mas aí os adversários já achavam que o cara... Não, pô, isso é bom pro esporte, é que nem o Neymar. Por que o Neymar não vai driblar se o forte dele é o drible? Deixa o garoto fazer, né? Fazer dancinha depois, porque ele faz isso no dia a dia com os amigos, com os companheiros e tal. Tem muito patrulheiro ideológico, né, cara? A gente vive numa fase que é impressionante. E é uma forma natural, né, Kaká? Nós vimos até muitos treinadores alegar isso na época, que ele era arrogante, que ele era prepotente. Nós depois vimos que não. As crianças adoram o Bolt. Ele acabou trazendo toda essa alegria para dentro da pista. Tem um inflável, eu não vi aí, mas que é como se fosse o braço dele apontando para o céu, né, em forma de raio. Eles vendem em alguns estádios aí, que é o gesto que ele faz, né, como se ele estivesse dando uma flechada no céu, assim, para atingir a lua. Aliás, em noite de lua cheia, hein? Esse evento aconteceu, uma lua maravilhosa em Kingston, temperatura que no início estava em 30 graus, depois caiu um pouquinho, mas nesse instante é algo em torno de 28, 27 graus, o que é muito alta, né? Olha como o estádio está abarrotado nesse instante, não cabe mais ninguém. Há filas imensas do lado de fora de gente querendo entrar e sem conseguir entrar no estádio. É impressionante. Bom, aí estão as jamaicanas brigando contra uma americana e 2 canadenses. As branquinhas são as canadenses, depois vem as jamaicanas e aparece uma americana aí no meio também. E além de 2 que abandonaram a prova, até seria interessante que elas não tivessem abandonado para a gente tentar ilustrar melhor aquilo que nós havíamos comentando. A atleta que liderou até a primeira volta abriu quase uns 50 metros em relação à outra. Só que essa abertura de espaço, essa vantagem inicial, também tem que ser bem dosada. Não pode ser algo desproporcional a tal ponto da pessoa abandonar a prova depois. A recordista mundial dessa prova é a chinesa Yuncha Qiu, 3:50:46. É o recorde mundial dessa prova no Estádio Nacional de Kingston. Esse foi um momento também interessante, Kaká. Numa época, no início da década de 90, a China, de uma hora para outra, começou a bater um monte de recordes nas provas de 5.000, 3.000 feminino. E nunca conseguiram também pegar nada em termos de doping. Havia até um comentário do técnico, um comentário até interessante, que o segredo das chinesas era uma sopa de um produto feito à base de tartarugas, e nunca ninguém entendeu o que seria isso, ainda mais por ser tartaruga, né? Ela deixava lento e elas eram muito rápidas, então ninguém entendeu essa justificativa. Mas houve um momento em que a China apresentou grandes atletas de destaque na prova de 3.005 feminino. E as 2 canadenses vão chegando para vencer a prova dos 1.500 para mulheres. Aí o momento da chegada, vamos ver o tempo final, 4:12:06. Hilary Stillinguff.
Hillary Stillinger, um sobrenome muito complicado aí, e a Malinda Elmore chega na segunda posição. Então a Hillary, primeira colocada, Malinda em segundo, as duas canadenses que deram um show e atropelaram as jamaicanas, hein? O que prova que jamaicano é bom de prova curta. 100, 200, 400 no máximo, mas eu fico só em 100, 200, porque daí pra cima, meu amigo, o que é muito bom, né? Porque você não para num país só, a gente tem chance de ter qualquer atleta aí vencendo as provas superiores aos 100, aos 200 metros. E as duas canadenses, com marcas muito iguais, com uma prova muito semelhante, se alternando. É aquele jogo de equipe que nós vemos muitas vezes em Quênia, Etiópia. E é um item importante também numa prova de meio fundo e fundo. Você ter alguém como referência. Você ter alguém que tem um ritmo semelhante ao seu. Isso acaba ajudando bastante. 4:12, 4:13 faz com que a prova fique muito próxima. Uma acaba ajudando a outra. E no final vence quem tiver a melhor técnica, quem for mais veloz no final. Bom, ainda hoje na programação do Band Esportes, você terá logo mais às 8 o Renault 3.5 World Series com o Rodrigo Cassino na transmissão. Depois tem uma ATP de Estoril. Nosso Ivan Zimmermann vai transmitir o ATP de Estoril. Ainda hoje, depois do jogo, com a Renata Saporito. E o Por Dentro da Bola, Ricardo Capriotti convidados, falando aí dos estaduais. Em São Paulo, o Santos venceu a primeira partida, né? Bate o Guarani por 3-0 com mais um show do Neymar. O Neymar fez 2 gols, o Ganso fez 1. Aliás, os dois jogaram muito bem, mas o Neymar brilhou de novo e praticamente garante o título paulista, né? Terceiro consecutivo aí para o Santos. Impressionante a quantidade de títulos que o Neymar vai conquistando vestindo a camisa do Santos, além de Copa do Brasil, Libertadores da América e um vice mundial de clubes da FIFA. Já que o Bolt, o sobrenome Bolt é Raio, não tem aquela história de que raio não cai no mesmo lugar. No Santos já caiu umas 3 ou 4 vezes. Já teve a geração Robinho, já teve a geração Juari, Newton Batata e companhia, e claro que a geração Pelé, né? E é importante, Kaká, porque você vê, o Santos ele acabou na arrecadação no último ano pulando para a 4ª colocação, quer dizer, desbancando clubes que tinham maiores torcidas em termos de público, em termos de patrocinadores. Quer dizer, o caso do atletismo é um caso que a gente poderia fazer um paralelo. Quando nós tivemos a medalha da Malrin, é algo que deveria e deve ser muito aproveitado para trazer público, para trazer pessoas interessadas na prática. É o que acaba acontecendo com o Santos. Quer dizer, muita gente voltou os olhos para o Santos pela figura do Neymar, assim como deveria ter acontecido na época do tênis com o Guga, assim como acontece agora com a Malrin. Esse trabalho deveria ser cada vez mais enfatizado. O atleta ele acaba trazendo esse público. Concordo com você. Mas eu acho que, olha, no atletismo eu não sei como é que tá não, mas no futebol tem muitos Neymarzinhos querendo jogar futebol com o cabelo espetadinho. Na natação, os clubes vivem o efeito César Cielo, talvez não na mesma quantidade que a gente gostaria, mas o efeito Cielo é notado. É notado. E no atletismo deveria ser muito parecido, né? Com a Malrin e com outros atletas. A própria Fabiana esteve outro dia aqui, estava tentando que... Muita gente hoje já tenta se inspirar na Fabiana. É que é tão complexo você fazer uma prova de salto com vara. Eu acho uma loucura, uma maluquice, ainda mais uma mulher fazer o que ela faz. É certamente uma das modalidades esportivas mais difíceis que um ser humano pode conseguir. Porque é completa, ela faz tudo. Ela corre numa pista como velocista. Ela tem que fazer malabarismo como uma ginasta. Né? É uma atleta absolutamente completa.
O atletismo deveria, Cacá, fazer ações diferenciadas. Muitas vezes nós vemos um evento fantástico como esse que você comentou em Belém do Pará. E aí o Lee Van Sands de Bahamas vence o salto triplo masculino. Nós vimos esse evento do Pará, como você comentou, que a Malrin foi muito bem, mas é um evento com uma característica própria. A própria organização do Pará já sabe que tem aquele público. E aqui não, aqui nós não vemos muitas vezes uma grande divulgação. Mesmo o Troféu Brasil que você comentou, não há um trabalho tão acentuado assim de divulgação nas escolas, nos campeonatos estaduais. Quer dizer, são públicos que poderiam ser abordados e trazidos. Muitas crianças poderiam ser trazidas para esses eventos. Uma vez eu acompanhei uma matéria de uma prova que fizeram em Milão, do salto com vara no meio de uma praça. Eles montaram toda uma estrutura para que o público assistisse. O Elson Miranda, que é o técnico da Fabiana, juntamente com o Vitor Petrov, organizou alguns anos atrás vários circuitos de salto com vara. E esse circuito era feito numa pista próxima ao estacionamento do conjunto Constâncio Vaz Guimarães. Então era muito interessante, porque às vezes a pessoa ia para um evento no ginásio de Ibirapuera, um evento às vezes de música, um evento religioso, e passando por ali, observava atleta saltando, e ele parava para ver o que estava acontecendo. Então essas ações, tanto as federações estaduais como a própria confederação, poderiam pensar em algo diferente. Por que não montar uma estrutura de pista na rua, como foi feito, que o Bolt correu uma prova de 150 metros, numa pista adaptada, numa grande avenida? Quer dizer, são ações como essa. O Brasil já teve medalha no revezamento, poderiam fazer demonstrações mais públicas e não somente nos estádios. Mas aí vai do interesse do público. Olha como é que está lotado o estádio. Ó aí. No passado teve o Troféu Brasil aqui no Ibirapuera, no Constâncio Vaz Guimarães, tinha meia dúzia de gato pingado. Estava lá vendo, juro que eu fiquei com vergonha. Evento gratuito, com chamada na televisão e sem despertar interesse. Quer dizer, é uma pena, a gente que vive disso e adora realmente as modalidades advindas do atletismo. A gente gostaria de ter essa fotografia, que nem os nossos companheiros de Belém do Pará, que lotam o Mangueirão para assistir. Sabe? Porque é assim que você vai formando atletas, é a partir do interesse do público também. Uma das relações é essa, você cria primeiro o ídolo, depois vem o interesse. Mas se você tiver interesse para que cada um desses pais coloque seus filhos para fazer algum tipo de esporte, você pode transformar um país, tirar muita gente da rua, né? Dar condições para um garoto que está começando aí praticar algum esporte e assim por diante. Bom, a gente continua mostrando provas paralelas aqui enquanto nós aguardamos nessa edição desse programa especial a prova principal para a gente mostrar. E aí, Cacá, como você mesmo comentou, o público, casa cheia praticamente, e o ingresso mais barato, quer dizer, o ingresso também não é tão caro assim na Jamaica, até pela situação do país, mas o ingresso de arquibancada custa $500 jamaicanos, equivale mais ou menos a uns 30 reais. E você vê lotado. Aqui é de graça, como você falou, e não tem público. Tem que ficar caçando o sujeito na rua para ele assistir a competição de atletismo. Aí o cara vai se der um carro, por exemplo. Aliás, lá em Belém, qual é o Bolt aí? Em Belém começou assim, sorteando prêmios para motivar as pessoas. Hoje o evento já vai quase que sozinho. E aí vai ele, ó. Olha aí. O maior atleta do planeta presente em casa, né, valorizando o evento aí junto com seus companheiros, compatriotas. E olha o Clark acabou chegando em terceiro, hein? Os primeiros, se fosse prova de 50 metros, o Clark teria vencido. Interessante, Cacá, que o Clark, mesmo no pódio, ele é menor que o Bolt. Agora o Bolt vai ficar com 3 metros de altura. Agora sim. Grande ídolo. Depois de Bob Marley, esse é o cara. E o Jamaica é um país simpaticíssimo, né? É muito legal. O entusiasmo das pessoas, a alegria.
Reggae é uma música muito alegre, né? Muito bacana você ouvir reggae. Música positiva, né? Dito isso, continuamos aguardando. Temos uma prova com barreiras aí. Não sei se é 100 para mulheres ou 110 para homens. Movimentação aqui. Estamos no aguardo. Fazemos o quê? Seguimos em frente? Então vamos. Aparentemente é uma prova de 100 feminino. Pela distância da imagem, parece uma prova de 100 feminino. A prova de 100, Kaká, sobre barreiras, tanto o 100 feminino como o 110 masculino, tem essa fileira de barreiras que nós comentamos naquele momento que você falou sobre o cubano e o chinês, do contato que é muito possível caso ocorra um gesto um pouquinho mais externo à sua raia. Bom, vamos lá, prova feminina então. Prova feminina dos 100 com barreira. Andrea Bliss, raia 1, jamaicana. Raia 2, jamaicana também, Bridget Foster Hilton. Raia 3, Chairman Williams. Essa que aparece aí no vídeo. A Yordanka Donkova, recordista mundial com 12,21 búlgara. Donkova. Raia 4, Priscila Lopes Chile, canadense. Raia 4. Agora vem Tiki James, americana, raia 5. Aí vem a Tiki James. Americana. Raia 6. Tiffany Power. Aqui é da Grã-Bretanha. Agora a raia 7, Vanna Dixon, da Jamaica. E a raia 8, Kimberly Lang. A Bridget Foster, que está na raia 2, ela tem o recorde jamaicano, 12,45. E o recorde do meeting, que aconteceu em 2004, é da americana Gail Devers, com 12,50. Aqui, Kaká, aquele comentário que você fez aquela hora, comparando com a prova de 100 metros. Nós vemos aqui a largada e depois um trecho até a primeira barreira. E depois uma sequência de barreiras. Nessa sequência de barreiras, a velocidade ela cai, ela não é tão elevada como no final da prova, onde há um novo espaço, e no início da prova. Então é aquilo que nós havíamos comentado. No início é uma aceleração, depois a velocidade se mantém. Muito bem, tá valendo. E elas que levam 3 passadas entre uma barreira e outra. E aí você vai ver na raia 2, Bridget Foster Hilton, para vencer até com uma certa facilidade, hein? Atacou muito bem as barreiras, 12,49. A marca de Bridget Foster Hilton da Jamaica vence a prova.